Sabe quando a gente pensa no Japão, geralmente vem umas imagens muito específicas na cabeça, né? Templos, cidades futuristas, mas o material que a gente analisou para hoje nos leva para um lugar completamente diferente. Extremo norte do país. Uma paisagem vulcânica quase, sei lá, de outro mundo. É um cenário bem forte, né? Com vapores de enxofre saindo do chão, um clima super severo. Exato. E é ali, nesse lugar que parece saído de um sonho, ou talvez de um pesadelo, que um ritual antiquíssimo sobrevive. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história das Itaku. Que são essas mulheres xamãs, né? E um detalhe crucial, tradicionalmente cegas. E que afirmam ser uma ponte. Uma ponte entre o nosso mundo e o mundo dos mortos. A nossa missão aqui é entender, com base no que a gente leu, quem são essas mulheres, como funciona o ritual delas, o Kuchi-Ose e qual o lugar que elas ocupam hoje. E é uma jornada para um lugar onde a fé, o patrimônio cultural e a experiência do luto, que é universal, se encontram. O que é fascinante aqui é que, para entender as Itakus, a gente precisa deixar um pouco de lado o sensacionalismo, sabe? E olhar para os fatos, para os relatos. É uma prática que diz muito sobre como uma cultura lida com a perda, com o invisível e com a memória. Certo, então vamos começar pelo básico. Quem são exatamente as Itaku? A gente sabe que elas são da região de Tohoku, no norte do Japão, mas o que mais me chamou a atenção foi a origem social delas. Não era só uma vocação, era quase uma imposição. Exato. A sociedade japonesa historicamente oferecia pouquíssimas, quase nenhuma oportunidade para mulheres com deficiência visual. O casamento era muito improvável e a maioria das profissões inacessível. Então, se tornar uma Itaku não era só uma escolha espiritual. Era uma das únicas maneiras de ter autonomia, de ter respeito, um papel social. Era uma forma de transformar uma desvantagem em um dom, né? Precisamente. Um dom único e respeitado. E que caminho para obter esse dom? O treinamento descrito parece brutal. Não é algo que se decide fazer da noite para o dia. De forma alguma. Começava na infância com uma mestra mais velha, envolvia anos e anos de memorização, sutras budistas, rituais shintoístas. É um sincretismo religioso bem particular. Mas não era só decorar, né? Não, ia muito além. Tinha longos períodos de isolamento, banhos gelados para testar a resistência, dietas super restritivas. O objetivo era, quebrar as barreiras do corpo e da mente, para abrir a percepção espiritual. E tudo isso terminava num ritual de iniciação, o Kamizuki. O que era isso, exatamente? O Kamizuki era a formatura delas. Depois de provar toda essa resistência e conhecimento, a aprendiz passava por uma cerimônia. E nessa cerimônia, ela era simbolicamente casada com a sua divindade protetora. Casada? Sim. A partir daquele momento, ela não estava mais sozinha. Ela se tornava um canal para esse espírito, sabe? E só aí ela era considerada uma Itaku completa, pronta para servir a comunidade. É fascinante como a cegueira é tão central nisso tudo. Hoje em dia é fácil a gente pular para uma explicação neurológica, né? Como a falta de visão pode alterar a percepção e tudo mais. Mas como as próprias Itaku vinham isso? Elas acreditavam que era um superpoder, literalmente? Essa é a dualidade da questão, né? A interpretação cultural e espiritual é exatamente essa. A crença era que a ausência da visão mundana forçaria a abertura de uma visão interior. Faz sentido. Sem as distrações do mundo físico, a audição se aguça, a memória se expande, a mente se volta para dentro. Isso facilita o acesso ao transe. E muitas Itamago relatavam ter experiências tipo ouvir vozes, sentir presenças, muito antes de começarem o treinamento formal. Ah, então elas já se sentiam predispostas. Exato, como se já tivessem um chamado. E qual seria a visão, digamos, mais cética? A contemporânea. A visão contemporânea não nega a experiência, mas a explica de outra forma. A ausência de estímulos visuais pode de fato favorecer estados dissociativos da consciência que são essenciais para o transe.
E claro, a necessidade de depender da audição e da memória desde criança desenvolve uma capacidade mnemônica extraordinária. O que é fundamental para decorar centenas de sutras, né? Exatamente. Então, as duas visões, a espiritual e a científica, meio que descrevem o mesmo fenômeno, só que usam linguagens diferentes para explicar. Com mulheres tão singulares, forjadas por um treinamento tão intenso, o lugar onde o ritual acontece tinha que ser igualmente poderoso. E o nome já diz tudo: Monte Ossorizan, a Montanha do Medo. O nome não é por acaso, não. A paisagem é desoladora e impressionante. O solo é cinzento, rachado, sabe? Tem as fumarolas de enxofre que deixam um cheiro forte no ar. E status de Dizô, que é o protetor das crianças por toda parte. Tudo ali te lembra que você não está num lugar comum. E tem o Lago Uzori. As descrições que eu li falam de uma cor azul esverdeada, quase leitosa, muito particular. Exato. E esse lago é o coração simbólico do lugar. Na cosmologia budista japonesa, ele representa o rio Sanzu. Que é a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Isso. Como o rio Estige, na mitologia grega. As famílias que viajam para lá, especialmente no Festival de Obon, não estão só indo a um lugar bonito, elas estão fazendo uma peregrinação até a margem do além. O ambiente todo prepara a alma para o que está por vir. É o cenário perfeito porque elas buscam, que é o contato com quem já se foi. É nesse contexto que as Itakus atuam. Então, vamos ao ritual em si. Como o Kutiose funciona na prática? Kutiosa significa literalmente chamar pela boca. E o ritual é surpreendentemente íntimo. A Itaku se senta no chão, de frente para a pessoa. Não tem um grande espetáculo, sabe? Ela começa a entoar sutras e a tocar um rosário específico, o Irataka Juso. E o ritmo vai mudando, né? Vai. A recitação acelera, a voz dela se torna quase um zumbido, monótono e crescente. É uma indução ao transe. E quando ela entra em transe, a mudança é visível. Totalmente. A postura dela muda, o tom de voz se altera completamente. E aí vem um momento crucial. A Itaku começa a falar. Peraí. Então não é tipo, seu pai diz que está aqui. Ela fala como se fosse ele. Filho, eu estou aqui. Exatamente. Nossa, isso muda tudo. É incrivelmente direto e, para ser sincero, um pouco arrepiante. É exatamente isso. A possessão é em primeira pessoa. A Itaku se torna um veículo. A voz pode assumir maneirismos, um sotaque, um padrão de fala que era típico da pessoa falecida. É essa personificação que causa um impacto emocional tão profundo em quem está ali. Não tem intermediário, a comunicação é, supostamente, direta. Eu imagino que o conteúdo dessas mensagens é o que define a experiência. O que os relatos dizem sobre o que é falado nesses momentos? Olha, as mensagens são incrivelmente variadas. Muitas vezes são coisas que trazem conforto, né? Despedidas que não puderam ser ditas, afirmações de que estão em paz, agradecimentos. Mas o que realmente valida a experiência para os participantes são os detalhes. Que tipo de detalhes? Existem inúmeros relatos de Isako mencionando apelidos íntimos, segredos de família, a localização de um objeto perdido, informações que, em tese, seriam impossíveis para uma estranha saber. Mas você mencionou que nem todas as mensagens são de paz. Isso me faz pensar, e se o espírito não estiver bem? O ritual lida com isso? Lida. E é aí que a prática se torna, digamos, mais sombria e até perigosa. É aqui que entra o conceito de yurei. Os yurei. Na tradição japonesa, yurei são as almas que não fizeram a passagem. Ficam presas aqui por causa de uma morte violenta, um suicídio, ou emoções muito fortes não resolvidas. Ódio, culpa. Quando o Mitako invoca um espírito e o que vem é um yurei, a comunicação muda completamente. Não é mais sobre paz. É sobre angústia, raiva, confusão. Então a Itaku pode acabar canalizando uma alma atormentada. Isso deve ter um custo pessoal gigantesco para ela. Um custo imenso. As próprias Itaku descrevem as consequências desses rituais mais difíceis. Elas falam de uma fadiga que dura dias, como se a energia vital delas tivesse sido drenada. Nossa! Falam de pesadelos recorrentes e, o que é mais perturbador,
de uma sensação persistente de presença. Como assim? Como se uma parte daquela entidade invocada tivesse se recusado a ir embora e ficasse presa a elas, sabe? Para elas, não há uma performance. O véu entre os mundos é real. E, às vezes, ao abri-lo, algo indesejado pode atravessar. Com essa intensidade toda, quase não me surpreende que seja uma tradição em declínio. O que aconteceu com as Itako no Japão de hoje? O panorama é de um desaparecimento lento, mas constante. O número de Itako ativas hoje é mínimo. A maioria já em idade muito avançada. E por quê? Os motivos são um reflexo das mudanças no próprio Japão. A modernização, o avanço do ceticismo científico e, principalmente, a falta de novas aprendizes. Que jovem hoje estaria disposta a passar por aquele treinamento de isolamento e dor por anos a fio? Não consigo imaginar. A tradição está se extinguindo com as últimas praticantes. Então, ela está virando só uma peça de museu? Uma curiosidade histórica? Documentar, para preservar a história, mas na prática, ela perdeu seu lugar central na comunidade e as interpretações sobre o que ela realmente foi se dividem. Como assim? Por um lado, tem a análise psicológica e sociocultural, que vê o Kuchi-Ozi como um mecanismo terapêutico para o luto. Quase genial. Uma espécie de dramatização simbólica que permite a catarse, a liberação da dor. Isso. Que talvez utilize técnicas de leitura frio para captar pistas da pessoa e construir uma narrativa convincente. Por outro lado, tem pesquisadores antropólogos que, mesmo sem uma visão sobrenatural, admitem que a complexidade e a precisão de certas informações desafiam as explicações simples. Eles deixam a porta aberta, então. Deixam a porta aberta para elementos que a gente talvez ainda não compreenda totalmente. Isso me faz pensar. Com o declínio das Itako, o que substituiu essa função? A dor do luto não desaparece. As pessoas agora recorrem mais à terapia, à religião organizada, ou são simplesmente deixadas para lidar com a perda sozinhas? Essa é a grande questão que fica no ar. A modernidade oferece a psicoterapia, os antidepressivos, os grupos de apoio. São ferramentas válidas, mas que operam numa lógica muito diferente. Diferente como? O ritual da Itako oferecia algo que a ciência não oferece. A certeza, mesmo que simbólica, de uma comunicação, de um reencontro. Era uma resposta espiritual por uma dor espiritual. A perda dessa prática talvez represente um empobrecimento na forma como a sociedade lida com o mistério da morte. Então, no fim das contas, o Kuchi-Ozi e as Itako habitam essa zona cinzenta. Podem ser vistos como um mecanismo poderoso de consolo, uma tradição cultural fascinante e, para quem acredita, um portal real para o outro lado. Exatamente. E mesmo nos seus últimos dias, essa prática silenciosa que ainda acontece no Monte Ozorezan reforça uma ideia fundamental na cultura japonesa. A de que a fronteira entre os vivos e os mortos nunca foi um muro intransponível. Sempre existiram frestas, passagens. E as Itako eram as guardiãs que sabiam como e quando atravessá-las. Sabe, o material que a gente analisou menciona que algumas mensagens dos mortos são avisos ou expressões de um sofrimento que continua do outro lado. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o objetivo do ritual é trazer paz, encerrar um ciclo para todos, tanto para os vivos quanto para os mortos, o que significa quando a mensagem recebida é de uma angústia que não cessa? O ritual sempre cumpre seu papel de fechar esse ciclo, ou ele pode, em alguns casos, acabar abrindo a porta para um luto ainda mais complexo e sem uma resolução clara. Inscreva-se agora e venha junto conosco desvendar os mistérios do Japão mal-assombrado.